Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews. Estamos começando mais uma videoaula de ciências. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando bastante, que a família de vocês estejam bem e que estejam acompanhando todos os vídeos que estamos colocando no canal da escola. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. Na aula de hoje, nós continuaremos os nossos estudos relacionados à evolução biológica e diversidade das espécies. Nós vimos neste capítulo, que será apresentado, né? Já começamos essa apresentação, alguns aspectos referentes ao pensamento evolucionista e como este se desenvolveu no decorrer da história da ciência. Nós já vimos as ideias evolucionistas de Lamarck, as ideias de Darwin, nós vimos como que podemos compará-las e lembrando sempre que temos que considerar o momento histórico em que foram elaboradas, ressaltando sua importância para explicar a biodiversidade. Beleza, pessoal? Na aula de hoje, nós continuaremos os nossos pensamentos relacionados ao darwinismo. Nós iremos ver duas características super importantes para o pensamento darwinista, pessoal. É a adaptação e a seleção natural. Então, bora abrir o livro lá na página 9. Vamos começar? Vamos começar pela adaptação. Para nós compreendermos o mecanismo de evolução que Darwin propôs, nós temos que conhecer a adaptação e a seleção natural. Na adaptação, pessoal, nós temos que entender quais são as melhores condições para explorar determinado ambiente, porque isso vai possibilitar aos organismos com as melhores condições sobreviver, reproduzir-se e perpetuar a espécie. O que será que afeta a sobrevivência de um certo ser vivo dentro de um ambiente? Nós podemos ver que temos o excesso ou escassez de água, nós temos a intensidade de luz, temos a temperatura, temos as atividades humanas, né? O ser humano ele altera muito a natureza, temos a composição do solo. Então aqui, pessoal, temos diversas situações que interferem diretamente na sobrevivência da espécie. Nós estamos vendo aqui a adaptação. O que será que um ser vivo deve fazer para se adaptar ao ambiente que ele vive? Por exemplo, pessoal, em um ambiente com pouca água, como um deserto, plantas com folhas têm poucas chances de sobrevivência, pois é pelas folhas que ocorre a perda de água por transpiração. Por outro lado, pessoal, plantas com folhas modificadas em espinhos, como os cactos, por não perderem água pelas folhas, foram se estabelecendo em ambientes em ambientes desertos, né, pessoal? Então, o que nós temos aqui? A transpiração é essencial para a sobrevivência. Plantas com folhas não conseguiriam sobreviver em um deserto, ou seja, somente as que têm espinho conseguiram se adaptar. Por exemplo, aqui nós temos uma foto do xique-xique, que é uma planta adaptada ao ambiente árido da caatinga brasileira. Ele apresenta folhas modificadas em espinhos que reduzem a perda de água. Por isso que é mais comum ver cactos em desertos, pessoal, porque eles têm uma facilidade melhor para reduzir a perda de água e assim conseguir sobreviver. Por isso que nós estamos vendo a adaptação. Ou de uma maneira simplificada, nós podemos falar que as características que favorecem a sobrevivência e a capacidade de reprodução de uma espécie são algumas das chamadas características adaptativas. Iremos agora analisar as características adaptativas de alguns exemplos que eu coloquei aqui no nosso slide, pessoal. Por exemplo, aqui, pessoal, nós temos essa criatura aqui, este frondoso peixe-dragão marinho. Eles desenvolveram adaptações que permitem que se misturem com o seu ambiente, nesse caso, as algas marinhas. Vocês conseguem observar, pessoal, que eles são bem parecidos com algas marinhas? Por que será que eles se adaptaram dessa forma? Para evitar a atenção de predadores famintos. Ou seja, pessoal, as características adaptativas, elas estão todas relacionadas à sobrevivência. Igual nós vimos dos cactos, que eles têm características diferentes das plantas com folhagens. Não é verdade? Então, por isso eles conseguem se adaptar ao deserto. Aqui nós temos esse peixe que ele conseguiu se adaptar ao meio dele dessa forma, ou seja, para evitar a atenção de predadores famintos. Por isso que ele tem essa característica que se parece com algas marinhas. Um outro exemplo de característica adaptativa que podemos observar está nos pinguins. Embora a maioria das espécies de pinguins vivam em climas temperados, alguns dos pinguins com os quais estamos mais familiarizados vivem nas condições extremas da Antártica. Essas aves sem asas e que não voam fornecem um exemplo maravilhoso de múltiplas adaptações
evolutivas. Então aqui, pessoal, o pinguim tem diversas características que podemos analisar como adaptações evolutivas. Uma delas nós podemos ver está relacionada às suas penas. Por exemplo, os pinguins adultos, ele tem uma densa camada de pequenas penas à prova d'água. Por que será que essas penas precisam ser à prova d'água? Porque eles precisam sobreviver. E os filhotes de pinguim são cobertos de penugem, que é isolante, ou seja, para se proteger também, que é substituída por penas à prova d'água à medida que amadurecem. Então temos aqui que os filhotes eles têm penugem, que é isolante, ou seja, para se proteger do frio, e conforme o tempo passa, eles vão envelhecendo, vai ser substituído por penas à prova d'água, quando houver a necessidade de caçar, houver a necessidade de nadar. Ou seja, aqui nós temos o exemplo de múltiplas adaptações evolutivas. Agora nós veremos o segundo processo da evolução darwinista, que é a seleção natural, ou seja, nós temos a adaptação e temos a seleção natural. Na seleção natural, os indivíduos que apresentam características que os tornam mais bem adaptados ao ambiente são selecionados e têm maiores chances de sobreviver e se reproduzir, gerando descendentes. Esse processo está relacionado à seleção natural. Então, pessoal, em uma população, nós vimos que existem pequenas diferenças de características entre os indivíduos de uma mesma espécie, pois os indivíduos não são idênticos entre si e seus pais. Nós já vimos isso, né, quando estávamos estudando Mendel, nós vimos que algumas características são passadas, né, outras não. Nós vimos que temos alelos dominantes e alelos recessivos. Então, isso quer dizer que os indivíduos eles não são idênticos entre si e também não são idênticos a seus pais. Essas pequenas variações podem ser determinantes para a sobrevivência do indivíduo. Por exemplo, considere um vírus que parasita determinada espécie de pássaros. Entre esses pássaros, há alguns que naturalmente apresentam resistência ao vírus. Se houver um surto desse vírus na população de pássaros, apenas os indivíduos resistentes sobreviverão e procriarão, transmitindo aos seus filhotes a característica de resistência ao vírus. Ou seja, pessoal, no processo de seleção natural, nós temos o processo de adaptação também. Então aqui nós temos que analisar essas características, ou seja, como que essa seleção acontece. Tudo bem, pessoal? Nós vimos, né, na última aula, como que o Darwin ele elaborou essa teoria, né, com os pássaros, com diferentes bicos, né. Em cada ilha nós tínhamos que cada pássaro se adaptava somente à ilha que seus bicos conseguiam comer os alimentos desta ilha. E aqui nós temos a figura que foi feita pelo próprio Charles Darwin. Tudo bem? Aqui temos um desenho mais elaborado, né, sobre os tentilhões de Galápagos que Darwin observou. Então, pessoal, o que nós temos que considerar dentro do processo de seleção natural? Mesmo que sejam pequenas as variações, igual nós podemos ver nessa foto, né, nessa figura, temos aqui tentilhões, né, da mesma espécie, só que com bicos diferentes. Mesmo que sejam pequenas, as variações são relevantes para a espécie, pois podem permitir melhores condições de competição por alimento, habitat ou parceiros para a reprodução. Então, o que nós temos que ter em mente, pessoal? Que alguns seres vivos têm mais chances de sobreviver e se reproduzir por apresentarem essas características que lhe conferem mais vantagens no seu meio. Daí nós podemos colocar dentro dessas características a cor, a forma, tamanho, agilidade, capacidade de percepção, entre outras. É igual que nós vimos lá, por exemplo, das plantas do deserto, não é verdade, pessoal? Se eu plantar diversas plantas no deserto, nós podemos ver que só vai sobreviver aquelas que têm a transpiração melhor, igual nós vimos, né? Assim, a luta pela sobrevivência leva à preservação das variações favoráveis à vida e à reprodução de um organismo. Ou seja, se sobreviver somente um tipo de animal, por exemplo, de ser vivo naquele ambiente, os próximos seres que viverem naquele ambiente vão carregar essas características. Tem a maior chance de carregar essas características, igual nós vimos quando estávamos estudando o genótipo e fenótipo. Tudo bem, pessoal? Então esse é o processo de seleção natural. Vamos analisar outro exemplo que está aqui no livro de vocês, tá, pessoal? Considere aqui uma população de ratos, na qual os indivíduos podem ter pelagem de cor branca ou marrom. Nessa imagem, nós podemos ver que o ambiente afeta diretamente na localização dos animais. No local claro aqui, que podemos ver na imagem à esquerda,
Os animais de pelagem clara ficam menos evidentes e os escuros se destacam. Agora, no local B acontece o contrário. Os animais de pelagem marrom, eles ficam mais camuflados do que os animais de pelagem branca. Nesse caso, os claros foram selecionados positivamente no local A e o marrom foi selecionado positivamente no local B. Então, nós podemos ver que pelo processo de seleção natural, no local A sobreviverão os ratos brancos e no local B sobreviverão os ratos marrons. E isso pode facilitar tanto ao fato da sobrevivência dentro desses ambientes. Entenderam, pessoal? Então, essas são as características que afetam na sobrevivência. O exemplo nos mostra que as características ambientais podem determinar os indivíduos que têm maiores chances de sobrevivência. O processo de seleção do indivíduo mais adaptado é o que nós chamamos de seleção natural. Beleza? E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, né, pelo Portal Positivo ou mandar mensagem através da secretaria da escola que eu responderei. Tudo bem, pessoal? Tenham uma ótima semana de estudos e fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.